Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre um dos conflitos mais marcantes do século XXI, a Segunda Guerra do Golfo, também chamada como Guerra do Iraque. Esse conflito começou em 2003 e durou até 2011, envolvendo principalmente os Estados Unidos e seus aliados contra o governo iraquiano de Saddam Hussein. Foi uma guerra que mudou completamente o Oriente Médio e gerou consequências que duram até hoje. Tudo começou quando os Estados Unidos acusou o governo do Iraque de possuir armas de destruição em massa, como armas químicas e nucleares. Essas armas seriam, segundo eles, uma ameaça à segurança mundial. E além disso, os americanos afirmaram que o Iraque tinha ligações com grupos terroristas, como a Al-Qaeda, responsável pelos ataques do 11 de setembro de 2001. Essas acusações serviram de justificativa para a invasão, mas mais tarde foi descoberto que essas armas nunca existiram. Por trás disso, também havia interesses econômicos e políticos, já que o Iraque é um país com grandes reservas de petróleo e tem uma posição estratégica no Oriente Médio. A guerra começou em março de 2003, quando os Estados Unidos, com o apoio do Reino Unido, da Austrália e de outros aliados, iniciaram uma grande ofensiva militar. A capital do Iraque foi bombardeada por dias e, em pouco tempo, o governo caiu. Ele foi capturado no final de 2003 e sendo executado em 2006. Mas a queda do ditador não trouxe paz. O país entrou num estado de caos político e social. Surgiram conflitos entre grupos religiosos, ataques e atos terroristas. Os Estados Unidos permaneceu no Iraque por vários anos, tentando estabilizar a região e reconstruir o país, mas enfrentaram forte resistência da população. Durante esse período, surgiram grupos extremistas que se aproveitaram da instabilidade, e anos depois disso tudo, nasceu o Estado Islâmico, conhecido como ISIS. Em 2011, o então presidente americano anunciou a retirada total das tropas do Iraque, encerrando oficialmente a guerra. Na Guerra do Golfo, em 2003, os Estados Unidos lideraram uma invasão do Iraque com o objetivo de derrubar Saddam Hussein, acusado de possuir armas de destruição em massa e de apoiar o terrorismo após o 11 de setembro. Os Estados Unidos também possuíam interesses econômicos e estratégicos, como controlar o petróleo iraquiano e reforçar sua influência no Oriente Médio. O Reino Unido, por sua vez, apoiou os americanos com o objetivo de manter sua aliança política e garantir participação nos lucros e contratos da reconstrução do Iraque. Já países como França, Alemanha e Rússia se opuseram à guerra, defendendo que qualquer ação militar precisaria de autorização da ONU. Eles também tinham interesses econômicos no Iraque e temiam que a invasão aumentasse a instabilidade regional. Assim, a Guerra do Golfo refletiu uma disputa de poder, petróleo e influência internacional, mostrando como cada potência agia de acordo com seus interesses, objetivos políticos e econômicos. A Segunda Guerra do Golfo teve consequências devastadoras. Milhares de civis iraquianos foram mortos e milhões ficaram sem casa. O país ficou destruído, com crise econômica, violência constante e divisões religiosas que permanecem até hoje. O Iraque também ficou dividido politicamente, e esse cenário de caos deixou abertas passagens para o surgimento de grupos extremistas, como o Estado Islâmico, o ISIS. Politicamente, o país nunca voltou a ser o mesmo, mergulhando em uma longa crise humanitária. Além disso, o mundo descobriu que as armas de destruição em massa, que foram a justificativa para o início dessa invasão, nunca nem existiram. E isso gerou muita polêmica e críticas internacionais contra os Estados Unidos. E os Estados Unidos gastaram trilhões de dólares e perderam milhares de soldados. Muitos especialistas concluem que essa guerra foi um grande erro estratégico. Concluindo, a Segunda Guerra do Golfo, ou como conhecida por alguns, a Guerra do Iraque, foi uma guerra que mudou completamente o Iraque e o Oriente Médio. Mesmo após muitos anos, o país ainda sofre com consequências dessa guerra, como instabilidade política e conflitos internos. Esse conflito nos mostra que, como uma guerra que começou com motivos questionáveis e frágeis, conseguiu deixar marcas profundas que duram décadas no país. Obrigada pela atenção. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso jornal de hoje.